Então, gente, primeiramente, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu vou aproveitar a coletiva para a gente também poder falar um pouquinho, não só do combate à Covid, das medidas que a gente vai tomar, mas iniciar falando de vacinação, já que chegam novas doses da Coronavac hoje, ao 12h30, a previsão da chegada de um novo lote de doses da Coronavac. Então, eu quero agradecer aqui a presença do Carlos, da Carla, secretários adjuntos, Carla subsecretária, da secretária Maiara, adjunta também, e dizer que a gente já recebeu a Coronavac, o primeiro carregamento, uma quantidade bem expressiva. A segunda dose, ela vai se dar entre o 14º e o 28º dia. Isso quer dizer que na semana que vem a gente já inicia a entrega da segunda dose da Coronavac. A primeira dose ela foi entregue, a segunda dose ela foi retida pelo Estado, tá? Seguindo a orientação do Ministério para fazer a entrega aos pacientes. Então a gente está recebendo mais em torno de 20 mil doses agora. Quantidade pequena, isso é fruto ainda das doses que foram autorizadas pela Anvisa na sexta-feira, 4.800.000, mas o Butantan só tinha 900.000 doses prontas para entrega, de modo que coube ao Maranhão nesse momento pouco mais de 900.000. As vacinas da AstraZeneca que a gente recebeu ontem, elas são um pouquinho diferentes. A segunda dose ela se dá entre o 3º e o 4º mês. E como a eficácia dela na primeira dose é maior, né, a gente vai utilizar todas as doses. Então, as 48.500 doses vão significar 48.500 pessoas imunizadas. De modo que a gente vai tentar acelerar esse processo de vacinação. Acabou de sair, há 2 minutos atrás, eu olhei o relatório do DataSUS, nós somos o 3º estado que mais vacinou até agora, apesar de todas as inconsistências do sistema do Ministério da Saúde. Tá? A gente tem uma quantidade de doses ali subestimada. Os municípios estão tendo muita dificuldade de subir o registro das pessoas que foram vacinadas, mas dos registros que tem até agora, somos o 3º estado que mais vacinou. Em relação às vacinas da AstraZeneca, por decisão de CIB é a Comissão Intergestores Bipartite, é reunião do Estado com os municípios, é paritário, metade do voto é do Estado, metade do voto é dos municípios. A gente decidiu que essas vacinas da AstraZeneca continuam para profissionais de saúde da linha de frente. Na primeira dose da Coronavac era 34% dos profissionais, agora mais 27%. E, por decisão da CIB, além dos profissionais de saúde, também pacientes em diálise, pacientes oncológicos que estejam fazendo quimioterapia ou radioterapia. No caso desses pacientes, eles vão precisar de autorização médica, tá? Se o paciente estiver muito debilitado, ele não tem condição de ser vacinado. Não só essa vacina, muitas vezes qualquer vacina ele não pode tomar. E aí fica facultado aos municípios realizarem a vacinação já desses pacientes. Por quê? Porque são pacientes em estágio de debilidade, mas ao mesmo tempo pacientes que estão o tempo todo em unidade hospitalar. O paciente dialítico 2 a 3 vezes por semana, os pacientes oncológicos sempre aglomerados para fazer o tratamento, né, sempre em alguma unidade hospitalar, e aí o risco é muito grande. E como eles evoluem muito mal, sobretudo os pacientes dialíticos, a gente fez esse acerto com a CIB, no sentido de colocar esse grupo já como grupo prioritário para essa vacinação, para essas doses da AstraZeneca que chegaram. Importante também que foi deliberado em CIB que as secretarias municipais devem informar a aplicação de no mínimo 70% das doses. Eu peço a ajuda de vocês. Se houver algum problema no sistema do Ministério da Saúde, fica facultado aos municípios entrar em contato com a secretaria e entregar uma planilha simples, no Word ou no Excel, que vai permitir que a gente contabilize o número de doses informadas. Por quê? Porque não tem sentido, gente, a gente ficar com essas vacinas e não estar aplicando. O sentido é que a gente possa aplicar o mais rapidamente possível e imunizar o maior número de pessoas o mais rapidamente possível. Isso é uma garantia, inclusive, de transparência da sociedade,
há muitas denúncias de pessoas furando fila. Obviamente isso cabe ao Ministério Público para que possa tomar as providências. Então, é uma garantia de controle da sociedade. Eu tenho defendido publicamente que o Ministério da Saúde possa tornar essa lista pública. Por quê? Porque aí a própria sociedade pode controlar. Não teria problema nenhum de colocar a lista das pessoas que foram vacinadas no site da Secretaria de Saúde. E aí a gente vai saber se A, B ou C está furando ordem de prioridade, que é tudo que a gente não precisa nesse momento. Certo? Então, até agora, tivemos 21 mil doses aplicadas no estado e 27 municípios já notificaram ter 70% ou mais das doses. Essas vacinas começam a ser entregues hoje à tarde. Tá? E queria ter boas notícias, infelizmente não as tenho. Nas últimas semanas a gente teve uma aceleração muito grande do número de internações, muito grande mesmo, considerável. Então, as cidades de São Luís, Santa Inês, Pinheiro, Balsas e Imperatriz atingiram taxas críticas de ocupação de seus leitos, o que a gente não via há muito tempo. Os dados da regulação apontam que o número de leitos solicitados, seja de enfermaria, seja de UTI, remete a dados que tínhamos no mês de junho do ano passado. Então, de fato, houve um recrudescimento do número de casos. E dessa vez, tem um dado que é preocupante: o perfil dos pacientes em internação. A maior parte dos pacientes é do sexo masculino, entre 50 e 65 anos, com comorbidade, sem comorbidade, né? Estado clínico de moderado a grave, mas são ativos no mercado de trabalho e com filhos jovens. Por que esse com filhos jovens? O outro perfil é esse aqui, ó, pacientes jovens em leitos de UTI, entre 24 e 35 anos, sem nenhum tipo de comorbidade, estado clínicos graves. Hoje, mais de 10% dos leitos de UTI do Hospital Carlos Macieira estão com pacientes que não têm 35 anos de idade, em situação grave, sem comorbidade, jovens intubados. Então, são grupos em atividade de lazer, grupos que estavam em festa no final do ano, de modo que a gente vai tomar algumas providências. A primeira providência é do ponto de vista da estruturação dos serviços. Na Grande Ilha, a gente vai modificar. A rede municipal de saúde vai ficar nas unidades mistas e nas UBSs com os casos leves, e nas nossas unidades, nas unidades do estado, a gente vai receber os casos moderados e os casos graves. Aí Genésio Rego, Raimundo Lima, Carlos Macieira, HCI e o Hospital Universitário Presidente Dutra. E isso daqui eu queria que fosse transmitido. As UPAs do Parque Vitória e do Vinhais passam a se tornar exclusivas a partir de amanhã só para Covid. Os pacientes na Parque Vitória e no Vinhais, essas duas UPAs só passarão a receber pacientes Covid. Paciente não Covid, que não é Covid, não tem suspeita de ser Covid, vão ser recebidos no Bacanga, no Araçagi e no SPA do Policlínica do Coatrac. Cidade Operária e Pasto do Lumiar, dado o volume de pessoas e a distância, vão continuar recebendo os dois tipos de pacientes. Mas pacientes com Covid em São Luís, moderado a grave, Parque Vitória e UPA do Vinhais. Isso para mudar o fluxo, a gente não ter cruzamento, a gente tentar evitar a contaminação e ter um atendimento mais rápido também desses pacientes. A mesma coisa, a gente está ampliando leitos no interior do estado. O Hospital de Viana, o Hospital de Santa Luzia do Paruá vai receber pacientes tanto de Pinheiro quanto da região de Santa Inês. A gente passou a ter a fila, que não tinha também há muito tempo, há muitas semanas, há muitos meses, perdão, a gente não tinha fila de pacientes de Covid por leito no interior do estado. A gente está ampliando leitos do Carlos Macieira e do HCI. O Macieira vai virar de novo exclusivo para a Covid-19. A gente vai pegar o Hospital do Servidor, que é anexo. A gente vai adiar até um pouquinho a abertura dele, já iria inaugurar. A gente agradece a Secretaria de Gestão e Previdência, a secretária Flávia,
tinha um governo só. Então, a gente vai precisar, nesse momento, utilizar o anexo do Hospital do Servidor para casos não Covid. Então, os pacientes do Hospital Carlos Macieira, que estão fazendo tratamento no Macieira, que não são de Covid, eles vão para o Hospital do Servidor. Para vocês terem uma ideia, hoje o Hospital Carlos Macieira, ele já tem 60 leitos de UTI só para Covid-19. Durante meses, acho que desde agosto, setembro, a gente estava trabalhando só com 14 leitos de UTI lá. A gente hoje já está com 60. Né? Além disso, a gente inaugura 11 novos leitos de UTI amanhã em Imperatriz, no Hospital Macro-Regional, que vão ser voltados também para a Covid-19 nesse momento. A gente inaugura no dia 1º 50 leitos no Hospital Aquiles Lisboa, lá na Vila Nova, maior que o Hospital da Mulher. Né? A gente ganha, na verdade, um novo hospital, ele tinha 18 leitos apenas, ele passa a ter 68, passa a ser um hospital grande de referência que vai nos ajudar. Ele estava no planejamento, eu dizia, desde o ano passado, e parece que bateu certo. A gente vai precisar desses leitos agora aqui, no Hospital aqui de Lisboa, dia 1º a gente inaugura, assim como a Policlínica de Açailândia, que também vai ser inaugurada no dia 1º, e vai permitir desafogar a pressão por leitos nesse momento. Além disso, a gente está suspendendo parte das cirurgias eletivas, os pacientes serão avisados, a gente está suspendendo cirurgia eletiva por 14 dias pelo menos. Essa medida pode ser prorrogada depois, então parte das cirurgias eletivas, elas vão ser suspensas nesse momento, dada a emergência da gente ter leitos reservados para a Covid-19, assim como consultas ambulatoriais. Metade das consultas ambulatoriais será suspensa nesse período para a gente diminuir a circulação de pessoas nas nossas unidades de saúde. Tudo isso para termos mais leitos para combate à Covid-19. E a decisão do Comitê de Operações de Emergência da Secretaria na manhã de hoje foi suspender a portaria 55 de eventos de pequeno porte por 14 dias. Isso quer dizer o quê? A partir de amanhã não está mais permitido aniversário, festa de pequeno porte, casamento, batizado, aqueles eventos que a gente tinha autorizado de até ter 150 pessoas. Eles estão suspensos por 14 dias. Estão suspensos por 14 dias em todo o estado. Em todo o estado. A gente vai reavaliar, a gente já tem uma reunião do COI marcada para a semana que vem, para avaliar as medidas dessa semana, e daqui a 14 dias a gente vai reavaliar se a gente suspende ou se mantém a suspensão dessas atividades. Por hora, a gente não está limitando atividade de bar e restaurante, está limitando eventos de pequeno porte. Não está se falando em fechamento de bar e restaurante, mas de eventos de pequeno porte. A gente vai manter agora o teste drive-thru por tempo indeterminado, né? Está sendo hoje no Parque do Rangedor, e vai reforçar a orientação da vigilância sanitária em estabelecimentos comerciais. Vamos voltar a ter mais fiscalizações juntamente aí com polícia, com o PROCON, com todo mundo, para a gente tentar evitar e novamente conter a doença. Então eram essas medidas que a gente queria poder informar, elas vão estar sendo adotadas a partir do dia de amanhã, para a sociedade estar sendo comunicada hoje. E a gente não pode, nesse momento em que a gente passa a olhar a esperança de ter a vacina, e sabendo que a gente deve passar pelo processo de vacinação o ano inteiro, a gente não pode se descuidar nesse momento. Então, essa é a nossa preocupação. Se vocês olharem o que está acontecendo nos outros estados, já está uma situação muito mais grave, com alguma antecedência em relação ao Maranhão. E a gente não está afastado. Rondônia lotou 100% dos leitos de UTI no fim de semana. Tem 42 pacientes lá à espera de leitos de UTI. Pará está perto dos 100%. Ceará chegou a 93%. A Pernambuco estava batendo 90% hoje de manhã de ocupação. Quando a gente começa a olhar o cenário ao nosso redor, a gente vê o quanto é grave, né? Não preciso nem falar da situação do Amazonas. Então, essa situação nos obrigou a tomar essa decisão nesse momento. Não é lockdown,
tá? Tinha muita gente aí nas redes sociais perguntando, vocês vão fazer lockdown? Não é lockdown. A gente está suspendendo esses eventos de pequeno porte por 14 dias. E se precisarmos tomar outras medidas mais severas nos próximos dias, a gente vai tomar essas providências. Agradeço e me coloco à disposição para perguntas. Você viu a quantidade de leitos, quantos eram, quantos estão na parte de mais? Eu vou... É rápido se eu for te falar aqui de cabeça, mas eu tenho como te passar essa projeção do número de leitos que a gente aumentou. O que a gente está fazendo, na verdade? A gente está pegando leitos que eram leitos que estavam já disponíveis para outras patologias e destinando novamente para Covid-19. Então, o Hospital Carlos Macieira, ele chegou a ter mais de 200 leitos deles ocupados só com pacientes de Covid. Isso foi diminuindo até a gente ter só a UTI do 5º andar. Então, a gente está voltando novamente. Vai ser paulatino isso, não dá para ser do dia para a noite, mas a gente vai paulatinamente voltar esse número de leitos a depender do número de pacientes que a gente tiver. De expansão de leitos agora, a gente vai ter esses 11 leitos de UTI em Imperatriz no dia de amanhã, leitos novos fisicamente, e 50 leitos do Hospital Aquile Lisboa no dia 1º de fevereiro. Essa é a expansão física. A expansão dos serviços, ela se dá a depender do volume de pacientes que a gente tiver de reservar leitos para tratamento de Covid-19. A taxa de ocupação de leitos aqui na capital, no boletim de ontem, já estava batendo mais de 80% ocupação de leitos de UTI e mais de 70% ocupação de leitos de enfermaria. A continuar nessa projeção, em poucos dias a gente vai ter aí em torno de 90% de ocupação. Por isso a gente está fazendo já, está se antecipando e fazendo essa ampliação da nossa capacidade de oferta. Agora, para dizer, em poucos dias a gente vai ter um aumento bem considerável do número de óbitos. Por quê? Porque a gente era um dos estados do Brasil com a menor taxa, né? A gente estava aí com 4, 5, 6 óbitos por dia, 7, não mais do que isso, há muitas semanas. Com o aumento de internação, é uma conta matemática que a gente faz, com o aumento de internação, com o aumento do número de pessoas em UTI, por consequência a gente vai aumentar a taxa de mortalidade. Então é muito provável que não nessa semana ainda, mas nas próximas semanas, a gente já olhe as consequências desse aumento do número de internações e do aumento do número de casos. A gente teve o Brasil que chegou a uma média de 600, hoje está em mais de 1.000 óbitos novamente por dia. É com muita tristeza que a gente diz isso, mas tem de servir como aviso para a sociedade. Se a gente não se cuidar, se a gente continuar agindo como se a doença não existisse mais, a gente vai continuar tendo um número de óbitos muito elevado em razão dessa doença. Dessa vez, de pessoas jovens, sem comorbidade, que tem ficado muito grave. Secretário, o senhor falou agora há pouco justamente o perfil dos pacientes que estão internados e foi destacado que adultos com filhos tem uma grande quantidade, tem uma grande quantidade também de jovens. Dentre os dados que foram levantados, deu para se perceber se essas pessoas estavam participando muito de atividades que estavam aglomerando pessoas, e se também há a possibilidade dessas pessoas terem até mesmo as atividades escolares, porque muitas escolas já retornaram, mesmo com as medidas é possível o contágio. Teve esse levantamento? A gente está sofrendo o impacto ainda das festas de final de ano. A grande contaminação se deu nas festas de final de ano, infelizmente, porque é um movimento que une toda a sociedade. A gente falava muito de eleição, disso ou daquilo, mas é um percentual muito pequeno das pessoas que se envolvem com esse tipo de atividade. No caso do Natal e do Ano Novo, é algo que une todas as famílias, ou praticamente 100% das famílias. Então a gente tinha um receio, o aumento não foi no Maranhão, nem no Brasil, foi no mundo inteiro. O número de casos aumentou devido às festas de final de ano. O ambiente escolar, por incrível que pareça, e esse estudante já tem, é um ambiente muito seguro, porque não diferente de bar e de restaurante,
onde a primeira coisa que faz ao sentar na mesa é tirar a máscara, na escola a gente fica de máscara. A gente não é um ambiente de contaminação. Pelo contrário, o número de casos tem sido bem pequeno. E muitas vezes os casos são de pessoas que adoeceram não na escola, mas fora do ambiente escolar. E acabaram indo para a escola doentes. Então o ambiente escolar é um ambiente muito seguro. Pelo contrário. Infelizmente o que causa mesmo, o que o vírus precisa para se disseminar é pessoas perto uma das outras e não utilizar máscara. O uso de máscara baixou consideravelmente. E como a circulação de pessoas aumentou para níveis anteriores à pandemia, isso é conta matemática. A gente sabia que ia acabar aumentando o número de casos, porque aqui não existe nenhuma imunidade natural à doença. Isso não existe. O que existe é a gente continuar se precavendo para poder evitá-lo. O sistema drive-thru, o senhor falou agora há pouco também, está ali por tempo indeterminado, só que ele está apenas para idosos e gestantes. Vai abrir o leque ou continua esse grupo prioritário? A ideia é a gente continuar ainda para idosos e gestantes e para a sociedade que quiser estar com suspeita, fazer isso nas nossas unidades de referência. Tá? A gente, inclusive, está fazendo compra de outro tipo de teste, que é teste de antígeno, para acelerar o fluxo desses pacientes. Né? O teste de antígeno ele não substitui o PCR, mas ele verifica a presença do vírus ativo. Diferente desse teste rápido que a gente tem, em geral verifica a presença de anticorpos. Então eu já vou estar na segunda semana. Na primeira semana o teste rápido não pega. Ele vai pegar na segunda janela. O teste de antígeno ele pega já nos primeiros dias da doença. Pacientes oncológicos que hoje estão em tratamento domiciliar terão direito à vacina ou só aqueles em tratamento hospitalar? Não, todos têm direito à vacina desde que estejam fazendo quimioterapia ou fazendo radioterapia e com recomendação com laudo médico. Né? Então, eventualmente, o paciente oncológico ele em tese está curado, ele está esperando a consulta para ele daqui a um ano, ele não está mais fazendo quimio nem rádio. Não, esse não. São aqueles pacientes oncológicos ativos, que têm de ficar indo permanentemente para o hospital. O Maranhão foi um dos estados que concordou em fazer uma doação de 5% das vacinas para Manaus. Né? Eu queria saber como é que está as tratativas dessa questão e se essas vacinas que serão enviadas para Manaus, possivelmente forem enviadas para Manaus, não farão falta aqui no estado e não interferirão no plano municipal, estadual de vacinação e nas prefeituras dos municípios? Então, vê assim, não foi que o Maranhão foi um dos estados. Todos os estados concordaram. Todos os estados doaram 5% das suas doses para que Manaus pudesse imunizar os idosos. Por que isso? Porque a situação de Manaus talvez seja a mais crítica de todos os estados. Então, você viu que a gente recebeu pacientes aqui. Outros estados também receberam. Só que isso tem um limite. Eu falava no fim de semana com o secretário de lá, eles ainda têm 400 pacientes esperando leito. Então, a gente não vai conseguir transferir esse tanto de gente. A gente não vai conseguir transferir esse número de pessoas. Então, o que a gente fez? Todos os estados concordaram, doaram 5% de suas doses, a gente vai imunizar lá a população idosa. Toda a população idosa acima de 75 vai ser imunizada em Manaus. Com isso, a gente tenta conter a mortalidade lá naquela região. Isso ajuda não só Manaus, ajuda o Brasil todo. Então, agora sim, não dá tempo da gente fazer essa conta do número de doses. Seriam, acredito, umas 2.000 doses aqui. Não é o que vai fazer diferença. A vacinação é uma estratégia coletiva. Nesse momento, todos os estados acharam por bem fazer essa ajuda quase humanitária lá com o que está acontecendo. Rondônia entrou em colapso em razão da chegada de pacientes de Manaus também, que não estão indo nem por vias normais. Estão chegando lá de barco e de carro atrás de algum tipo de atendimento. Só que a rede hospitalar de Rondônia também é pequena, acabou não comportando e entrou em colapso. Para que isso não aconteça para outros estados, já há relatos de gente pegando avião de Manaus e indo para outros estados da federação com receio do que está acontecendo lá. A melhor estratégia para todo mundo é que a gente consiga conter a doença lá em Manaus mesmo. Mas o plano de segue normalmente, mesmo que essas doses indo para lá? Não, o plano não se modifica. As 48.500 doses, elas vêm para cá. Esses 5% já saíram direto do Ministério para lá. Secretário, no final de semana mesmo eu tive
padaria e uma casa que vende chuçara e eu quase me senti constrangido por ser a única pessoa que estava de máscara. E bem ali tem reforço da orientação da vigilância sanitária. Como é que vai se dar esse reforço para que as pessoas respeitem as orientações? A gente vai voltar ao plano inicial. A gente tinha 10 equipes por dia, 5 de manhã, 5 à tarde, juntamente com bombeiro, com vigilância, com polícia. A gente vai ter que voltar a fazer esse tipo de fiscalização e autuar novamente os estabelecimentos. Algo simples que também não tem sido cumprido é o limite do número de mesas. A gente limita a 6 pessoas nas mesas de restaurantes, exatamente para não ter a junção de agrupamentos familiares que não convivem. Não tem problema você estar na mesa com quem você convive em casa. O problema é você começar a sentar com pessoas com quem você não convive, você não está sabendo se tem alguém doente. Isso não tem sido observado pelos restaurantes e bares, e a gente vai pedir, nesse sentido, exatamente a ajuda dos bares e restaurantes. A ideia não é fechar ninguém, não é quebrar negócio de ninguém, é de fato conter a doença. Não tem jeito, o único jeito para a gente ter bons resultados econômicos é controlando a doença. Não tem saída para isso, não tem saída senão o controle da doença. Então, gente, obrigado, viu? E bom dia a todos. E vamos esperar que nas próximas coletivas eu tenha boas notícias para vocês, tá? E não notícias como essa. A gente não queria, mas está sendo obrigado a tomar essa providência nesse momento.